Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas pude conhecer Deus em casa através da vida da minha mãe quando ela se converteu. Presta atenção. E eu via. A minha mãe trabalhava e ganhava R$120 por... R$120 ela tinha que alimentar ela e nós 3 filhas dela. R$120. Então tinha muitos dias que não tinha carne. Tinha dias que a minha irmã Larissa, a caçula, dizia assim, ela tinha 3 anos de idade, e ela dizia assim: mãe, cadê meu leite com meu Lescal? Aí minha mãe dizia assim: nós vamos orar e papai do céu vai mandar. Aí teve um dia que ela ficou sem o mamá dela de tarde. Ela tomava 3 mamás por dia na mamadeira. E aí ela disse: mãe, cadê meu Lescal? Aí minha mãe falou: não tem, vai orar. Minha mãe estava muito nervosa e mandou uma criança de 3 anos orar. Daqui a pouco a gente ouve um barulho: meu Lescal, meu Lescal, meu Lescal, eu quero meu leite. E começamos a ouvir e ouvimos que era o barulho da voz da Larissa, falando tudo errado, falando de tudo quanto é jeito. E essa voz saía do quarto da minha mãe. E então nós abrimos a porta do quarto lentamente. Quando abrimos, a gente viu, irmãos, ninguém contou não. Estávamos eu e minha mãe, a minha irmã Elane estava trabalhando. Quando a gente entrou no quarto, a Larissa estava com a boca no pó, o joelhinho no chão e o popozinho pra cima, dizendo: eu quero meu Lescal, porque era assim que ela via a minha mãe orando com a boca no pó. A minha mãe tinha mania de dizer: bota a boca no pó, bota a boca no pó, bota a boca no pó. Então a Larissa ficou ouvindo aquilo. Quando ela viu que não tinha Nescau e minha mãe mandou ela orar, ela entrou no quarto, dobrou o joelho igual minha mãe começou: eu quero meu Lescal, eu quero meu Lescal. Nunca mais eu vou esquecer disso. Era por volta das 3 horas da tarde. Minha mãe chorou, minha mãe buscou ao Senhor. Eu fiquei tão angustiada com aquilo que estava acontecendo, porque antes de conhecer Deus, antes de conhecer Jesus, a gente tinha tudo, mas como tudo vinha do que não prestava, quando conhecemos Jesus, tivemos que renunciar tudo. Quando renunciamos tudo, faltou a carne. Aí você diz: faltou a carne quando? Faltou a carne até que a gente aprendeu a orar. Faltou o leite até que a gente aprendeu a orar. Aleluia. Faltou o arroz até que a gente aprendeu a orar. Faltou o fubá até que a gente aprendeu a orar. Porque depois que a gente aprendeu a orar, sabe o que acontecia? Não tinha dinheiro, mas tinha santidade. Não tinha dinheiro, mas tinha renúncia. Aí a Larissa, 3 horas da tarde, bota a boca no pó dizendo: eu quero meu Lescal. Daqui a pouco minha falecida sogra, que na época não era minha sogra, era a esposa do pastor da igreja que minha mãe ia, chega lá em casa muito sem graça, para com uma Kombi e desce umas 5, 6 sacolas de mercado. Minha mãe tinha a pose de quem não passava na prova. Então ninguém sabia. Lembra? Santificação que Deus respalda é feita no secreto. Minha mãe chegava na igreja, tá ali o Daniel que trabalha comigo, meu primo, o primo do Eduardo, nunca viu minha mãe mal vestida. Já viu minha mãe mal vestida na igreja, Daniel? Nunca! Daniel era superintendente da escola dominical. Todo domingo de manhã nós estávamos lá. Minha mãe chegava, meu irmão, no saltinho dela, cintinha amarrada, blusinha da antiga Gripom, mediam R$5 era uma blusa, R$3 era uma saia. Aí ela chegava toda arrumadinha. O povo achava que minha mãe era cheia da grana, e a gente sem carne, sem leite, sem nada. Mas a minha mãe não era cheia da grana, mas ela dizia: Jesus, hoje eu vou jejuar porque amanhã eu preciso encher esse armário. Aleluia. Tem misericórdia de mim. E ela clamava e não se arrependia da vida que renunciou para poder ter vida santa. Aí um dia a gente foi subir o monte. O Senhor disse para ela: eu sei que tu não tens marido, mas agora tu vais saber que eu sou teu marido. Aí nesse dia, Larissa tá lá de joelhinho: eu quero meu Lescal, 3 horas da tarde. Quando deu 4 horas da tarde, a Kombi da minha sogra para na porta de casa, desce 7 sacolas. 2 era de carne, o restante só tinha uma coisa. Eu estou te falando no altar, em Deus falo a verdade e não minto. 2 sacolas tinha arroz, feijão, carne. As outras 3, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau. Minha falecida sogra, que já dorme no Senhor, que na época não era minha sogra, chega na porta, olha para minha mãe e diz assim: ô Luciane, minha filha, você me desculpa, eu estou constrangida, porque eu sei que você não precisa, mas eu tive que vir aqui
Porque eu chamei o Carlos, meu sogro, para ir no mercado umas 3 horas. E eu tô andando nos corredores para fazer as minhas compras. Ele não mudou, ele não mudou. Não mudou, não mudou. Ele não mudou, ele não mudou. Ele não mudou. E eu estava nos corredores para fazer minhas compras. E eu queria fazer minhas compras. Mas eu não tinha paz. A voz de Deus me dizia por entre os corredores: encha o carrinho de leite e de Nescau. Então eu sei que você não precisa disso. Mas eu trouxe. Quando minha mãe agradeceu, abraçou, beijou, falou era de Deus. E botou as compras para dentro. Quando abriu as compras, eram essas 2 sacolas que eu falei. E o restante tudo, leite e o achocolatado. Que agora que eu me liguei, que eu dei patrocínio à beça para eles, né? E aí quando abriu, eu chorei. Minha mãe chorou. Minha irmã chorou. Só teve uma pessoa que não chorou. A Larissa. Ela disse assim: meu Nescau tá aí? A gente falou, tá. Pra ela aquilo dali era normal. Vou pedir pro meu pai, ele vai trazer. Tomou uma madela e cresceu sendo sustentada pela mão de Deus.